Meus amados, meus amigos, eu quero com alegria cumprimentar você que está a nos ouvir com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus derrame sobre a sua vida a paz, a alegria, a felicidade. Que você seja próspero, tanto espiritualmente como materialmente falando. E eu gostaria de meditar com você um versículo que nós encontramos na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, o versículo é o 23. Eu disse Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, nós encontramos de uma maneira bem clara neste versículo, que está inserido na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ou seja, a carta que Paulo envia aos cristãos da cidade de Roma. Nós encontramos aqui duas principais coisas importantes, esclarecedoras para os nossos corações. Primeiro, que o apóstolo Paulo fala da morte, e segundo, que ele fala da vida. E a primeira coisa que Paulo vem explicar para os cristãos de Roma, e que explica também para nós nos dias odiernos, é que o pecado tem um salário. O pecado tem uma recompensa. E qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, que significa a separação eterna de Deus. Desde lá do jardim do Éden, meus amigos, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a lei de Deus, a palavra de Deus, que o pecado e a morte entraram a fazer parte da vida do ser humano. Nós encontramos um versículo muito esclarecedor no livro de Deuteronômio, onde Deus traz uma grande demonstração para nós, quando ele diz assim: eis que eu vos apresento a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Quando Deus trabalha essas duas vertentes, ele diz assim: escolhe, pois, a mim, que sou a vida, que sou a bênção, que sou o bem maior para a tua vida. Deus é bem claro quando ele trabalha com o povo de Israel e mostra para Israel que ele é o bem maior, que ele é a vida, que só nele nós encontramos a verdadeira felicidade. E essa mesma palavra nós encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, falando para nós. E Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele é bem esclarecedor, diz: olha, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte, a separação de Deus. No capítulo 3 dessa mesma carta, Paulo vai dizer que todos os pecados destituídos ficaram da glória de Deus, ficaram separados da glória de Deus, da presença de Deus. Mas depois de Paulo falar aqui no versículo 23 do capítulo 6 da carta aos Romanos, sobre o salário do pecado, ele mostra o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E essa vida eterna, meu amigo, minha amiga, você só encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o caminho que leva a Deus, não há outro. Não é a religião, não é a filosofia, não, é o Senhor Jesus, o seu evangelho, a sua palavra. Ele diz: eu sou o caminho. Ele definiu que era o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho, usando um artigo indefinido. Não, ele definiu, ele usou um artigo definido: eu sou o caminho, não há outro. Então, meu amigo, se você nesse exato momento ainda não tem a certeza de vida eterna, deste dom maravilhoso de Deus, dom gratuito que nós encontramos em Cristo Jesus,
eu te aconselho, procura agora mesmo fazer um concerto com Deus, abandonar o pecado, abandonar aquilo que traz maldição para a tua vida, que é o pecado, que vai te levar à perdição eterna, e abraçar o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o seu Evangelho, para que você possa ter direito a este dom maravilhoso que é a vida eterna. Medite na palavra do Senhor, creia e aceite no seu coração, porque não há outro meio de escapar da perdição eterna, do sofrimento eterno, se não for através do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, e que você possa entender o caminho da salvação enquanto é dia, porque a noite há de chegar, quando não há mais possibilidade de se achar o caminho. Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.